Bom, já está gravando. Vamos tentar de novo, ver se dessa vez vai. Eu já tenho muito amor no meu coração agora. Estou muito feliz de ter jogado 1 hora e pouco fora. Mas tá bom, agora vai, né? Tem que ir. A magia tá boa. Bom, passei da outra vez, vou até compartilhar a tela aqui para aparecer também. Eu passei o roteiro da nossa aula, né? Na última aula, a gente falou da barra de tarefas, e no começo dessa aula de agora, né, na última gravação, eu passei esse link da barra de tarefas, segui o roteiro, e na sequência, no fim da aula, eu passei essa com os comandos de atalhos. A primeira gravação não deu erro, ficou com 4 segundos só. Aí eu fiz uma segunda gravação, que ele disse, olha, estou salvando, e está lá salvando até agora, não aparece nada. Eu estou tentando aqui a terceira vez, então, fazer esta aula. Então, bora, agora vai funcionar, né? A terceira é a da sorte. Vamos lá. Então, hoje a gente começa a falar sobre o explorador de arquivos e, se não ficar muito extenso, fala sobre processos, memória, gerenciador de processos e drivers. O que acontece? Da última vez que eu gravei, acabou ficando um pouco extenso e eu deixei isso para a próxima aula. Provavelmente aconteça o mesmo. Eu vou tentar ser mais sucinto hoje, por conta disso. Vamos lá. Então, inicialmente, o Explorer, ele está aqui, ó, né? Eu coloquei na barra do iniciar, mas a gente pode também chamar ele aqui pela barra da Cortana com um barra Enter, ou também o atalho Windows E. Ele também abre o explorador de arquivo, antigamente chamado só de Windows Explorer. Ele também está lá no menu iniciar. Você tem... nossa, faz tanto tempo que eu não acesso por aqui que eu nem sei mais onde ele está. Mas eu sei que tem por ele aqui também. Se a gente procurar ele aqui, vou ver. Acessórios, ferramentas, sei lá. Internet Explorer, gerenciador de arquivos. Eu nem lembro onde mais. Mas tudo bem, isso não tá longe de ser importante. Tem esse atalho em um monte de lugares e várias formas de acessar ele, tá bom? Bom, agora eu tinha feito uma imagem aqui, fala das barras. Bom, nas barras a gente tem aqui a barra de ferramentas, essa aqui em cima, os botões de avançar e voltar, né? Então, se eu vou para uma pasta que eu já fui, eu só vou no voltar, e aí eu posso navegar entre elas, indo e voltando. Tenho esse menu aqui, que é a barra de endereço, que eu posso escrever direto nela, uma caixa de pesquisa, o menu de acesso rápido, que ficam alguns links, né? O painel de navegação, que ele mostra de uma forma estruturada as pastas de usuário e as pastas de... Então, acesso mais rápido aos discos, né? Como mostra aqui e aqui. E aqui, onde ficam os arquivos e pastas propriamente dito, no painel de detalhe. Bom, e aqui está o nosso Explorer. Para começar, a gente tem como exibir o painel de navegação, que é esse da lateral, tá vendo? Ele pode virar só um visualizador de painéis, de pastas e ícones. Então, eu poderia ter... E era assim a visão, quando a gente abria uma pastinha em outras versões de Windows, ele ficava com essa cara, mais ou menos. Ele vinha por padrão assim. Agora a gente manda abrir, ele já abre por padrão, no formato com o painel de navegação.
Bom, outra coisa que a gente tem aqui, eu vou deixar na guia de downloads, que aqui, deixa eu ver, tem imagens, ótimo. Painel de detalhes, que mostra detalhes do arquivo, de quando ele foi criado, quando ele foi baixado, a data de modificação e tal. Então, tem os detalhes do arquivo, serve inclusive para as fotos. Ele vem com mais detalhes, né? Falando, olha, essa foto, aí tem o autor, tem a classificação em estrelas, o tamanho da foto, as dimensões dela, né? Então, serve para qualquer, para imagem, para música, para arquivo DWG, que esse aqui é um arquivo do tipo AutoCAD, né? Então, para isso serve o painel de detalhes. Aqui embaixo também tem uma barra de status, tá vendo? Eu falo quantos itens tem na pasta, quantos estão selecionados e qual o tamanho dele. Olha. Então, se eu selecionar 3 itens, vai dar o tamanho total deles aqui. Ok? Que ele vai me dar na barra de detalhes. Uma outra coisa que eu posso ter aqui do lado é o painel de visualização. E aí ele vai fazer uma preview, uma pré-visualização da imagem específica que está ali carregada. Ok? Uma outra coisa que a gente pode usar é essa barra de buscas. Então, vou escrever aqui frutas, ele me dá puxa esse arquivo aqui. Vamos imaginar que eu tivesse em outra pasta, procurasse o frutas. Ele vai fazer a pesquisa de onde está esse arquivo. Uma outra forma de procurar um arquivo é aqui na própria barra de pesquisar, né? Aqui embaixo, você pode digitar, ele vai fazer a busca no seu computador. Aqui ele está fazendo a busca, daqui a pouco ele acha lá a pasta de usuários, onde está escrito frutas shop PG lá. Deixa eu esperar acabar aqui. Essa pesquisa pode ser feita na pasta atual, em todas as subpastas, posso pesquisar em algum local específico, posso pesquisar no meu computador inteiro. Ele tem toda uma série de especificidades aqui na busca. Eu estou fazendo a busca no disco C, em todos os discos, então há de demorar um pouco. Aqui na questão de exibição, ainda, né, voltando ao painel de exibição, eu tenho os painéis de detalhes, o painel de visualização, que a gente já falou, e a forma de ver os ícones. Vou colocar aqui de novo na guia de downloads. Vou tirar o pré-visualização e vou mostrar. Eu posso só segurar o Ctrl e rodar a rodinha do mouse para deixar maior ou menor, conforme a minha necessidade. Ou eu posso vir aqui, eu estou com o mouse, tá vendo? Eu estou aqui segurando o Ctrl e rodando a rodinha do mouse. E aí eu tenho também essas visualizações aqui em cima, né? Que são ícones extra grandes, grandes, médios, pequenos, lista, sem, né? Que fica a lista organizada, que separada pelo tipo de arquivo, se vai ser um arquivo do tipo aplicativo, um arquivo que é um download incompleto, um arquivo de imagem, né? Pelo tipo JPEG, um arquivo MP4, aqui os PDFs, que ele entende que é do Microsoft Edge, porque eu coloquei que é para abrir com um Edge, né? Arquivos de Word, tá vendo? Aqui está configurado para exibir e classificar por tipo. Agrupado por tipo. A parte de classificar, ele organiza, né? Essa é a lista, além da lista, a gente tem esse formato de exibição, que é o ícones pequenos, fica os grupinhos assim, e detalhes. Os detalhes você consegue classificar aqui, ó, por ordem de nome, tá vendo? Ordem alfabética, eu clico no nome, ele organiza por ordem alfabética. Por data de modificação, do mais recente ou menos recente, olha aqui. Ok? E decrescente aqui. Ele está organizando pelo tipo de arquivo, pela extensão, né? Então, tipo aplicativo. E o último vem o INRAR, né? Por ordem alfabética de tipos, ele deixa dessa forma, assim, agrupado por, né? Bom, coisas importantes aqui.
Então, eu consigo ver detalhes, arrumar por data de modificação, qual que é mais antigo ou menos antigo. Então, 14/9, eu clicando de novo, ele troca para estar aqui, ó, né, o mais recente para o menos recente, ou o contrário, clicando aqui. Para o tipo de arquivo também funciona igual. Neste caso, como ele está agrupado aqui, né, ele está agrupado, então ele fica, tá vendo? Se eu escolhi nenhum, né? Agrupar não, então por nenhum fica não agrupar. E aí eu posso organizar aqui, ó, por nome, e fica o A, B, C, D, tá vendo? Por data de modificação, então o que é mais recente, que eu instalei agora há pouco, ou o menos recente, então clicando aqui de novo, eu troco, né? O mais recente para o menos recente. Normalmente as pastas ficam antes aqui, ficam no começo. Posso organizar por tipo, então vai lá, pasta, aplicativo, download, DWG, o JPEG, o MP4, os PDFs do Word, o WinRAR. Então, ele se organiza por tipo e também por tamanho, olha só. Então, vamos organizar aqui. Esse VMware é o maior que tem, aqui tem 21, 21 GB. Deve ser a imagem do Windows 10 aqui, para a máquina virtual. Bom, ok, então aqui, ó, 600 MB, 500 MB, 200 MB, tudo bem? Então aqui eu clicando, ele fica do maior para o menor, ou o contrário, clicando mais uma vez, do menor até o maior, tá? Tem essas formas de visualização. E eu posso exibir outras colunas, né? É, como data de criação, autor, categoria, marca, título, enfim. Também posso trocar essas colunas de lugar, que é movimentar elas, para ter, de repente, o tipo de arquivo é mais importante do que a data de modificação para mim. Então, eu coloco qual é o tipo de arquivo, qual é o tamanho, eu organizo aí conforme a minha necessidade, ok? Então, vamos lá. Aqui é a questão de agrupar, que eu posso agrupar por nome, então ele fica por nome, ele fica pela letra, né, ó, do A até o E, do F até o L, do M até o R, do S ao Z, ele fica tipo em ordem alfabética em grupinho. Esse outro aqui é por data de modificação, ó, hoje, semana passada, anteriormente esse mês, último mês, há muito tempo, ok? Outra forma de agrupar é por tipo de arquivo, então fica lá por aplicativo. Então, tipo de arquivo, ele se refere à extensão, né? Por exemplo, esse aqui, ó, esses 4 últimos dígitos, sai daí. Esses 4 últimos caracteres aqui, ó, .exe, ele se refere a uma extensão daquilo que é executável. O .dwg, neste caso aqui, é a extensão daquilo que é do AutoCAD, ok? Os JPEG, GIF, BMP, a extensão que é o bitmap, que são extensões de imagem, né? O MP4, extensões de vídeo, ok? PDF, a extensão de documento, assim como a gente tem o Doc para o Word, né? O XLS para o Excel. E por padrão, o seu Windows vai vir sem mostrar a extensão dos itens conhecidos, o que é um perigo, né? Você tem dois aspectos. Primeiro, se você não vê a extensão, você pode ter um executável com o ícone de imagem, e aí o usuário vai lá e clica no executável achando que é uma imagem. Por isso é importante você exibir extensões de nomes de arquivos. Outra coisa que eu acho importante exibir são os itens ocultos. Por quê? Se você tiver algum executável, alguma coisa escondida no seu computador, que você precise fazer a manutenção, algum arquivo, aqui são arquivos de sistema. Mas se eu tivesse algum vírus, alguma coisa, também daria para ver, porque normalmente são arquivos que ficam ocultos, não ficam visíveis ao usuário. Ok? Então, ver os itens ocultos de um computador é importante. Bom,
Uma outra coisa que a gente tem aqui é a questão do acesso rápido. O acesso rápido, ele mostra as últimas pastas que você trabalhou, né? Então, tem aqui a área de trabalho, download, documentos, imagens. Essas coisas, na verdade, elas não estão nessa disposição dentro do seu computador, né? Ele divide assim para ficar mais fácil para você. Mas, e aqui ele dá um acesso aos itens do computador. Em verdade, eles estão todos lá dentro da pasta de usuários. E eu tenho aqui o usuário, né? Então, está lá a área de trabalho, o app data, imagens, downloads, documentos, contatos, então, músicas, essas pastas todas que aparecem aqui, estão dentro da pasta do usuário. Então, se eu tivesse um usuário com uma outra conta de usuário nesse computador, né? Então, dentro aqui do disco C, usuários, aí teriam várias outras contas de usuário padrão aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui o meu roteiro. Explorador de arquivo, modo de exibição, tamanho dos ícones, detalhes, conteúdo, classificar, visualizar arquivo, acesso rápido, arquivos ocultos e sistemas. Vamos agora falar da lixeira, e de certo vocês já conhecem. A lixeira serve para você apagar os arquivos que você não vai usar mais. Então, clicando no arquivo, eu vou botão direito remover, excluir. Está lá na lixeira. Quando você apaga uma coisa, esta coisa vai para a lixeira. Tudo bem? Então tem aqui, ó, botão direito, excluir. Tem outro jeito de apagar? Tem. Eu clico no arquivo e dou delete, ok? Foi para a lixeira. Tem um outro jeito de apagar sem ir para a lixeira? Tem. Eu clico no arquivo, faço shift e delete. Aí você quer excluir esse arquivo permanentemente? Sim. E aí ele foi apagado e olha só, não foi para a lixeira. Ok? Então eu tenho uma outra forma aqui, vou fazer uma cópia. Quando eu faço uma cópia do arquivo, eu posso apagar ele. Ele vai para a lixeira. Eu vou lá para a lixeira, apago ele. E aí ele excluiu permanentemente. A lixeira é uma chance de dar para o usuário, é uma possibilidade de dar uma chance para o usuário de recuperar algum arquivo que de repente ele pode ter apagado sem querer, né? Bom, sobre a questão de seleção. Eu aperto Ctrl e vou selecionando os arquivos, tá? Vou falar, isso serve também lá no Explorer. Ainda falando aqui da lixeira, vou jogar um arquivo aqui para dentro. Um jeito de restaurar, botão direito, restaurar. Tá vendo aqui? Uma outra forma é só catar o arquivo e arrastar para a pasta de origem que ele volta. Para jogar na lixeira, também posso arrastar para a lixeira, que também funciona. Ou apertar Delete. Uma coisa legal a respeito do Windows, justamente, é que existem várias formas de fazer o mesmo trabalho. Então, lembrando que para chamar o Explorer, eu posso clicar num ícone de atalho, eu posso fazer um barra aqui, eu posso fazer Windows Run e chamar uma barra, eu posso fazer Windows Z diretamente, e todos eles vão fazer a mesma função de chamar o explorador de arquivos. Tranquilo, né? Então vamos lá. As unidades, o disco C, os pendrives aparecem também como letras aqui, como unidades. Então, esse caso aqui tem um pendrive aqui, ele aparece como E, né? E os arquivos aparecem da mesma forma que os arquivos que estão no meu PC. Para eu trazer o arquivo para o pendrive, é só arrastar, não tem segredo nenhum. Então, eu trago aqui para dentro, para trazer ou para tirar, tudo bem? E o que acontece? Quando você move entre unidades, do disco C para o E, por exemplo, se você tentar só mover ele, ele vai fazer uma cópia. É por padrão, tá vendo? Então, esse aqui está aqui também. Para tirar, Ctrl X, né? Ou botão direito recortar, que faz o mesmo trabalho. E aí você vem aqui colar, e aí você moveu o arquivo, ele não está mais lá. A gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes você move o arquivo querendo fazer uma cópia, e aí o arquivo deixa de estar naquela pasta específica. Então, uma outra forma de fazer a cópia, quando eu estou na mesma unidade, é segurar o Ctrl
e ele faz uma cópia, ok? Com Ctrl eu posso copiar arquivos. Shift Delete, como já dito, ele apaga diretamente. Para selecionar mais de um arquivo ou pasta, eu venho aqui e seguro o Ctrl e vou fazendo a seleção dos arquivos que eu quero selecionar. Tudo bem? Ah, mas eu quero selecionar de um e ir abaixando e juntando uma lista toda. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero pegar todos os executáveis aqui da minha máquina. Eu clico no primeiro, com a setinha do teclado eu seguro o Shift e vou descendo com a setinha para selecionar todos. Uma outra forma de selecionar todos é clicar com o mouse fora, numa área em branco, e arrastar por cima daqueles arquivos que eu quero selecionar. Agora vamos imaginar que eu queria apagar essa pasta inteira, menos 4 arquivos. Então eu não quero apagar este, nem este, nem este, nem este. O resto todo eu quero apagar. E aí o que eu faço? Eu venho aqui e tenho essa função de inverter seleção. Ah, beleza, não quero apagar esse 4, selecionei todo o resto. Eu venho aqui e dou um delete para apagar tudo. Ok? Cuidado que às vezes quando você apaga ele não vai para a lixeira. Ele avisou aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um arquivo aqui, tem 20 gigas, que é aquela versão, aquela máquina virtual. Esta aqui, ó, do VMware, tem 21 gigas. Tá? Então, se é muito grande, não vai para a lixeira. Da questão do agrupamento, quero agrupar por nenhum, eu não gosto do agrupamento. Organiza por tipo, beleza, então estão os executáveis, as imagens, os PDFs, os arquivos de Word, os arquivos de WinRAR, beleza. Aqui no início eu tenho como adicionar os itens, tá? Para criar nova pasta, sem segredo, botão direito, novo, pasta, e aí eu ponho o nome da pasta, igual aqui na área de trabalho, botão direito, novo, pasta, pasta. Uma coisa que eu tenho como fazer é, para renomear qualquer item, é um clique longo em cima do nome e ele me deixa trocar o nome da pasta. Uma outra situação, eu posso só clicar e apertar F2. F2 também me permite a troca de nome. Ok? Eu também posso criar novos arquivos. Arquivo de texto, arquivo de Word, arquivo de PowerPoint, enfim. Clicando direto aqui na área de trabalho com o botão direito. Vou criar um Word aqui. Está lá criado e aí eu vou editar o meu documento de Word. Tem algumas facilidades que são inseridas aí na instalação pelo Office. Tudo bem? Vamos lá, vou fechar aqui. Voltemos ao Explorer. Agora vamos imaginar o seguinte, eu preciso enviar todos estes arquivos aqui para o meu servidor. Eu posso vir aqui pelo WinRAR ou, se for sem instalação de nenhum programa, aqui, ó, enviar para pasta compactada. Quando eu faço isso, eu crio um zip. Eu vou dar um nome para ele aqui, ó, PDFs. Cria um zip com tudo. E, mas por que apareceu aí para você o WinRAR? Porque eu tenho o WinRAR instalado, então ele entende que coisas do tipo zip são do WinRAR. Tudo bem? Para extrair, é só arrastar para fora. Ou eu abro aqui pelo Explorer. Vamos abrir com Windows Explorer. E tá vendo? Eu estou dentro da pasta compactada. Eu posso extrair um por um só arrastando para fora, ou eu posso extrair tudo. Posso extrair tudo uma vez que eu esteja dentro dele. Por que o meu aparece diferente? Porque ele está como o WinRAR sendo o programa padrão de execução. Mas se eu vier com abrir com, esses caras estão aqui, eu tenho que extrair tudo. E eu posso escolher uma pasta. Então, na pasta desktop, PDF, joga lá dentro. E aí, ok. Sem precisar de nenhum programa externo, eu tenho esse zip, eu tenho este cara aqui, ó, a pastinha PDFs, que por acaso é uma cópia das coisas que estão aqui no meu download. Tudo bem? Que eu venho aqui, selecionei,
enviar para a pasta compactada. Ele virou um zip que estava aqui. Joguei esse zip para a área de trabalho. Abrindo ele com o Explorer, ele me mostra como se fosse uma pasta qualquer. Mas aqui pelo menu a gente sabe que é uma pasta compactada. Ele deixa no extrair tudo. Eu tenho um nome da pastinha onde eu vou extrair. E fazendo a extração, cá estão meus arquivos. Ok? Vamos olhar de novo o nosso roteiro. Acesso rápido, arquivos e pastas, lixeira, novas pastas, seleção de arquivos, remoção definitiva, mover, copiar, renomear, compactar, descompactar. Excelente. Estamos em 26 minutos. Torcer para o Teams não sumir com a gravação dessa vez. E agora eu vou falar do gerenciamento de disco. Quando a gente quer saber o quanto que eu usei do disco, você clica aqui e vem na propriedades. Ele mostra lá, ó, espaço usado, espaço livre, ok? Você tem também essas ferramentas aqui, eu compactar esse disco para economizar espaço. Permitir que ele seja indexado para poder localizar mais rápido. Tem as ferramentas, né, de compartilhamento, onde eu posso escolher uma pasta para ela ser compartilhada pela rede. As questões de segurança. Nessa aba, você escolhe que cada usuário deste computador vai poder ter acesso. Se você estiver trabalhando com um servidor, você pode escolher, inclusive, quais pastas o usuário vai ter poder ou não, né? Então, você pode, por exemplo, criar usuários que tenham poderes de mexer cada um na sua própria pasta, tá? E controlar todos os usuários da rede pelo seu servidor. Agora, se você está mexendo no Windows, na Home, né, na sua casa, você controla os usuários que estão criados neste computador. As versões anteriores são feitas justamente para você ter versões de recuperação. Então, você tem uns... Como nos jogos de videogame, que a gente tem o checkpoint, que a gente pode voltar lá se morrer, as versões anteriores são dessa mesma forma. Se alguma coisa corrompeu o seu sistema, você pode voltar ele para uma versão anterior e recuperar o seu sistema. A cota diz respeito a quanto cada usuário pode usar deste HD em específico. É para isso que servem as cotas. Na guia ferramentas, a gente tem essa opção que verifica se há erro. Por exemplo, você está fazendo a gravação de um arquivo e acabou a luz. Esse arquivo ficou gravado pela metade. Então, ele tem um erro de consistência, né? E aí ele vai verificar se tem erro e se é possível fazer a correção. O outro é a parte de defragmentação, que ele faz otimizar e defragmentar. O que acontece? Esse eu vou abrir o Paint. Quando o HD, ele é um disco coberto, é um disco metálico coberto com uma camada de prata. Essa camada de prata, ele faz o HD ficar parecendo um espelho. O HD, ele é um disco e ele é dividido, tá vendo? Isso aqui é espelhado. Se você olhar de frente, ele é melhor que o espelho que você tem na sua casa. Ele tem esse bracinho, aqui um super ímã aqui, e dentro dele um eletroímã, que vai fazer esse bracinho mexer muito rápido, né, entre os discos e com uma precisão fenomenal. Esse disco está rodando a 7.200 rotações por minuto, tá? E aí ele vai acessar. Agora não dá, agora tem aula. Tem falha isso aqui. Bom, tomara que não perca isso aqui. Então, o que acontece? Logicamente, ele recebe um formato quando a gente vai trabalhar nele. Então, fica assim, ó.
Isso que quando a gente fala formatar o HD, é referente justamente a isso. Então, assim, ele é dividido em setores. Então, tem lá meu disco. Esse disco é dividido em trilhas. Oh, caramba. Então, ele é dividido em trilhas. Faz de conta que isso aqui está redondo, tá bom? E aí eu tenho lá o meu bracinho, que é a minha agulha, que vai ler onde que tá. Vai ler meu arquivo. Então, essa aqui é a minha agulha. Esse aqui é onde está meu motorzinho, né, o meu eletroímã e o superímã aqui, ok? Então, eu tenho ele dividido aqui em diversas trilhas. E aí, as trilhas são divididas em setores. E o que acontece? Essa divisão das trilhas e setores, ela forma uns pequenos quadradinhos, umas pequenas divisões no meu HD, né? Então, quando eu falo em formatar, eu estou atribuindo um formato. Qual é o tipo de formatação que você vai pôr no seu disco? Qual é o formato que você vai atribuir? E aí ele junta essas trilhas com esses setores, e aí você tem a formação desses quadradinhos, desses pequenos espaços. Cada pequeno espaço desse é chamado cluster. E aí, quando você vai gravar os arquivos no seu computador, né, cada arquivo é gravado no cluster, ok? Mas não é um arquivo por cluster, porque o cluster tem tamanho definido. Ou 16 bytes, ou 32, ou 64, ou 512, como é o caso da NTFS. Depende do padrão de formatação que você tem na sua máquina. Tudo bem? E aí, o que acontece? Cada quadradinho desse, que chama um cluster, ele tem uma tabela aqui no começo do disco, vamos imaginar que aqui é o primeiro lugar, vou pintar de amarelinho. Primeiro lugar do disco tem uma tabelinha. Oh, caramba. Essa tabela, ela chama tabela de alocação de arquivo, ou File Allocation Table. Vou colocar uma cor mais escura para aparecer aqui. Pronto, esse laranja aqui. De negrito. Que é o File Allocation Table. Que é a tabela alocação de arquivo. Então, essa tabela de alocação de arquivo, ela justamente me diz para o sistema onde está salvo cada informação do meu disco, ok? Então, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, um arquivo de Word que está salvo no cluster 5.226, 5.227, 5.228, 5.229. Aí ele vai ler na tabela, vem com o disco aqui e faz essa leitura desses clusters, tudo bem? E joga na memória RAM. Mas, caso o meu disco esteja cheio ou já com outros arquivos, ele vai gravar conforme for a possibilidade. Então, ele grava esse arquivo de Word, por exemplo, no 5.227, no 5.229 e no 5.231. E aí ele vai ter que vir aqui, enquanto esse disco roda localmente, ele vai ter que ler 3 pontos diferentes para conseguir ler o mesmo arquivo, né? Se cada um tem 512, de repente o arquivo de 1,5 MB ficou gravado em 3 clusters, por exemplo, tá? E aí, esse é o que a gente chama de processo de fragmentação. O arquivo está fragmentado. Então, o defragmentador, o que ele faz? Ele pega o arquivo
e deixa ele contíguo. Ele coloca num quadradinho na sequência do outro. E aí, este mesmo arquivo fica em 3 quadradinhos de uma vez só, em 3 clusters seguidos, contíguos. Aí você vê lá, ele lê e vai para o HD. E aí a leitura é uma vez só. Quando você vê que seu HD está fazendo ele pode estar fazendo duas coisas. Primeiro, que ele pode estar muito fragmentado. Segundo, que ele está gravando no seu disco a memória virtual. Ele está usando o HD como se fosse memória RAM. Mas isso eu vou falar numa próxima aula, tá bom? O que importa para agora é a questão do entendimento da tabela de alocação de arquivo, que é o primeiro espaço lá no seu HD, né, que na verdade não ficou muito concêntrico essa imagem aqui, mas seria uma tabelinha em algum lugar aqui, do primeiro, do comecinho, e aí ele sabe onde está qualquer outro arquivo aqui por causa dessa tabela de alocação de arquivo, ok? A estrutura de diretórios Windows, ela funciona da seguinte forma. Deixa eu fechar esse bicho aqui. Pronto. Então, aqui ele vai ter no disco C, as pastas principais são arquivos de programa e arquivos de programa x86, a pasta do próprio Windows, a pasta de usuários e, vez por outra, a Program Data, que tem alguma coisa, às vezes, que não está no arquivo de programa, né? Então, antigamente, você só tinha nos outros Windows Documents and Settings, e agora você tem essa pasta aqui, usuários. Então, são essas pastas principais do Windows, vai ser arquivos de programa, usuários e Windows. Ok? Todas as outras são pastas secundárias, né? Pastas instaladas por outros programas, enfim. Diferente do Linux, você pode, teoricamente, com um arquivo um usuário que tenha poderes, você pode gravar em qualquer lugar do sistema. Deixa eu ver, são 37 minutos, estamos aí com quase 40 minutos. Eu não vou me estender, porque corre o risco de ficar grande aqui essa live e o Teams dar fim nela outra vez. Então eu vou parar por aqui e botar para gravar, tá bom? Até segunda-feira. E segunda-feira a gente dá continuidade falando dos outros itens. Aqui vamos falar do gerenciador de processo, memória, CPU, enfim, e dos drivers, bem como o gerenciador de processo. Os links, como eu já disse, estão na barra de tarefas. Tem lá os links aqui da própria Microsoft, falando de várias funções da barra de tarefas que a gente já explorou lá, né, na outra aula. E também passei aqui um link bônus com mais de 50 atalhos possíveis com a tecla Windows. Tudo bem? Até logo mais. Espero que dê tempo de vocês verem essa aula antes da gente seguir para a continuação.